Gente, bom dia, primeiro de tudo, tá? Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre a nossa prova, né? Não teve questões específicas, assim, porque lá sai uma porcentagem para nós. Então, não teve uma questão, assim, que teve muito erro para ser discutida, para chegar. Teve erros, assim, pessoas erraram porcentagens diferentes. Então, não tem nenhuma questão que foi assim, nossa, essa questão aqui realmente eu tenho que parar e pensar e explicar de novo, tá? Então eu falei as questões aqui, gente, vocês podem perceber que não devem estar na ordem que vocês responderam, porque as ordens, a ordem era aleatória, né? Então isso que é o problema. Mais vocês verem aqui o que errou, porque a resposta eu acho que não mudava, não misturava, não embaralhava, entendeu? Mas a pergunta pode ser 7 para alguns, tal. Outra coisa, gente, a gente está se conhecendo agora, principalmente nós, né, que tivemos só esse contato virtual, né, na hora que mudou a turma, e aí a gente dividiu, ou teve que dividir a turma porque estava muito grande. Então, quando vocês me mandarem e-mail, manda um e-mail para mim, diz o curso que é, a disciplina que faz, né, para mim poder resolver o problema de vocês mais rápido. Então, assim, eu recebo muito e-mail que às vezes eu demoro a identificar quem é, porque não me diz o curso, não me diz a disciplina que faz comigo, juntando eu tenho 500 alunos, então fica difícil. Então, para agilizar o processo, teve algum problema com nota, com isso? Manda e-mail, professora, sou Beatriz, do curso de nutrição, da disciplina tal, poderia ver isso aqui para mim? Tá? Vamos fazer esse combinado que fica mais ágil para a gente poder se comunicar e resolver qualquer intercorrência, tá? Então vamos lá, eu coloquei essa questão aí, falei lá, dei uma. Vocês viram que tem muitas questões que eu enchi linguiça, né? Para falar sobre docefalia e isso, mas no final eu queria saber do procedimento utilizado, né, que eu faço ainda no feto, né, ou ainda dentro da barriga da mãe, para poder drenar esse líquido acumulado no caso de bebês com hidrocefalia. Né? Aí a maioria acertou essa questão, o procedimento chama-se derivação, e a gente joga esse líquido para ver a cava superior ou para a cavidade abdominal, tá? Então, esse procedimento é chamado de derivação. Então, não teve muito, ó, se vocês pegassem até se soubessem que o Túlio deve ter falado que ele deu essa primeira aula para vocês sobre derivação, tinha só a B e C para vocês se confundirem, porque o resto não estava nem no palio aí, tá? Mas é sempre na cava superior, na veia cava superior. A segunda aqui, né, teve uma porcentagem boa de erro, mas assim, eu acho que só de você olhar a questão, local de contato entre a fibra nervosa, né, o neurônio, e o músculo, lembra que eu falei para vocês? Neurônio ele se liga ao neurônio, né? Neurônio com neurônio, ou ele pode se ligar a uma célula efetora. Então, ali eu estou falando de uma célula efetora para fazer a contração muscular, né? Então, aí eu perguntei se este contato seria possível que ocorresse a contração muscular, qual é o nome desse local, né? Então, junção neuromuscular, né? Onde a resposta já estava ali, onde eu ligo o neurônio com uma célula muscular, né? E essa deu um pouquinho de confusão, mas também o povo saiu bem. Essa daqui foi mais do que batida, até eu voltei, fiz a revisão, falei para vocês sobre a espinha bífida, que era a primeira unidade lá de vocês, e que é um problema embrionário, né, onde o feto, né, nas primeirinhas semanas de gestação, ele não acontece o fechamento do tubo neural, né? E aí eu preciso também, né, tanto que as mulheres aí quando engravidam, já é de praxe o médico já passar o quê? O sulfato ferroso ou o ácido fólico, principalmente o ácido fólico. Então essa também era super fácil. A deficiência do tubo neural e a substância para ser ingerida diariamente seria o ácido fólico,
tá? Alguns confundiram, colocaram a dopamina. Dopamina é um neurotransmissor, tá? Então, ali, né, seria a letra E. Essa daqui também, ó, essa daqui a gente pode discutir, né? As vermelhinhas aqui estão certo, tá? Então, o sistema nervoso central compreende encéfalo, aqui eu falei mais ou menos só de anatomia. O sistema nervoso central compreende encéfalo, né? Aí o encéfalo é quem? Cérebro, cerebelo e tronco encefálico e a medula espinhal. Corretíssimo. O sistema periférico são quem? Os nervos e gânglios, né? E as terminações nervosas. Aí a 3, ó, o tronco encefálico é formado pelo hipotálamo, mesencéfalo, ponte e bulbo. Não é só por isso, né? O encéfalo é formado apenas pelo cérebro e tronco encefálico. O bulbo e a medula espinhal são estrutura do sistema periférico. Erradíssimo, né? Como o tronco encefálico, ele é dividido em ponte, mesencéfalo, ponte e bulbo. Um exemplo de terminação nervosa dos nervos cranianos são receptores responsáveis por sensação de dor localizado na mão. Não, os nervos cranianos são responsáveis por os nervos espinhais, que são responsáveis pela sensação de dor. Então, somente a 1 e a 2 que estariam corretas, tá? As outras 3 estavam incorretas. Essa daí também, falei sobre as meninges, né? A primeira tá certa, né? Que são as meninges, né? Dura mater, aracnoide e pia mater. As meninges são a estrutura do encéfalo, assim como na medula espinhal, possuem outras proteções que não são as meninges. Não é verdade, a proteção é feita pelas meninges, tanto na cabeça, né? No encéfalo, como a medula espinhal. O líquido está localizado no espaço entre a dura mater e os ossos errado, ele não está no espaço entre a dura mater, e ele é composto, lembra aquele desenhozinho que eu coloquei do fluxo lá? Ele é produzido pelo ventrículo 4 e depois distribuído entre os ventrículos para aí sim chegar às meninges. Então, essa também está falsa. Poderia causar lesão na massa encefálica, não tem nada a ver. A função do líquido é a proteção mecânica do sistema nervoso, de amolecedor de choques e toque, e tornar o sistema nervoso mais leve, pois está submerso num líquido. Certíssimo, eu até falei para vocês que se a gente não tivesse esse líquido, né, a gente teria uma estrutura de osso e uma estrutura rígida, né? E o cérebro, ele precisa de uma estrutura que tenha maleabilidade também para o seu funcionamento. Então, esse líquido também serve para isso. E os nervos espinhais recebem proteções das meninges, assim, as meninges dura mater, aracnoide e pia mater acompanham os nervos espinhais e cranianos, conferindo o mesmo grau de proteção ao encéfalo. Não, ele não acompanha os nervos espinhais, tá? Nem os nervos cranianos. Então, essas três, a 2, a 3 e a 5 estão errados. Mas essa daqui também não teve muito problema, não. O pessoal conseguiu identificar os pequenos erros. Essa aqui lá da esclerose múltipla, falei da historinha tal, não, mas na verdade eu queria saber a importância da bainha de mielina, né, e a sua função. E aí a função dela, né, a principal função dela é isolar a fibra nervosa e permitir a condução saltatória do potencial de ação. Os neurônios mielínicos, eles têm a bainha de mielina, e aí eu até botei na figurinha lá do Papaléguas, então quando eu coloquei essa palavra saltatória, eu acho que a maioria do pessoal matou a charada, né? Porque o impulso nervoso, ele vai saltando na bainha de mielina, né? Então, proteger as fibras nervosas contra a agressão física, química e biológica, não. Retardar a propagação de impulso, não, porque ela é um acelerador, ela não retarda.
Dar consistência à fibra nervosa para que ela não seja comprimida pelo músculo? Não, porque somente a estrutura do axônio, né, que vai, aquele finalzinho, aquela terminação que vai se conectar a uma célula efetora. Promover o transporte axonal, que ocorre em vários pontos do sistema nervoso central. Também não tem o menor fundamento, tá? Então, quando eu botei condução saltatória rápida, né, já muitos de vocês já mataram a questão. Essa aqui também, sabemos, sistema nervoso também, parte anatômica, né, a respeito do sistema nervoso central, marque a alternativa incorreta. O sistema nervoso central é composto pela medula espinhal e encéfalo, tá certo? O encéfalo faz parte do sistema nervoso central, é responsável por controlar diversas funções vitais, tá certo? Fazem parte do sistema nervoso central nervos e gânglios, tá errado, né? Que quem faz parte de nervos e gânglios são da onde? Sistema nervoso periférico. A medula espinhal fica alojada no interior do canal, formando perfurações na vértebra, né? Dentro das vértebras tem a medula espinhal, que é protegida pela coluna vertebral. E o sistema nervoso central processa informações vindas de toda parte do corpo. Isso daqui eu acredito que estava moleza. Essa aqui muita gente confundiu, né? Confundiu com doença de Parkinson, né? Que aí seria a dopamina, tá? Mas no caso lá na unidade 1, a gente falou que o livro, né, explica que quando eu tenho paciente com doença de Alzheimer, eu vejo a diminuição de um neurotransmissor, que chama-se acetilcolina. Na verdade, é o maior número de neurotransmissor que nós temos é a acetilcolina. Ele é muito utilizado pelo nosso cérebro para fazer as sinapses. Então, ele, na doença de Alzheimer, ele vai se perdendo, diminuindo aos poucos. Se aqui fosse doença de Parkinson, seria realmente um neurotransmissor chamado dopamina, tá? Essa aqui também foi fácil, quem estudou o neurônio, a estrutura de neurônio, você identificava ali quem era quem, então era mais fácil para você ver se estava correto, né? Então, quem era primeiro quem fosse mais esperto ia fazer o quê? Identificar o que é cada um ali, né? Onde está a bainha de mielina, onde está o corpo celular, onde está o dendrito, que aí ficava mais fácil de saber a função. Então, ó, em dois se encontra o local de sinapse, onde segue os neurotransmissores, mediadores químicos, totalmente errado. Ali a informação que a gente recebe, né, pela entrada para o corpo celular processar lá no meu núcleo. Em 4, encontra-se. Cadê o 4? Ai, tá tampado para mim. Em 4, encontra-se a bainha de mielina. Já estava completamente errado, que a bainha de mielina aqui, né, estava no 3, né? E em 3, encontra-se o corpo celular. O corpo celular é a cabeça, né? Seria o número 4, é onde eu tenho o centro de controle, né? Que eu tenho as minhas organelas, que eu tenho o meu núcleo da minha célula eucarionte funcionando. Em 5, encontra-se as terminações nervosas do axônio. Não. Que captam impulso nervosos que dirigem-se para a estrutura número 2. Não, ali é completamente o axônio, seria na parte final, se fosse o 5 tivesse na parte final, poderia ser aceitado. Então, a número 1, aonde eu tenho ali, estão representados os dendritos, né? Responsável pela recepção de estímulo. Essa era a única, né, que correspondia o número da estrutura com a função. A estrutura ali, vocês achavam a estrutura com a função do neurônio.
E essa daqui era a questão mais fácil da prova, eu acho que ninguém errou, né? Que era como é transmitido de um neurônio para o outro, qual é o mecanismo e tal. Aí eu botei mitose, homeostasia, penocitose, coagulação. Claro que não, né? A gente une um neurônio a outro pelo um processo que a gente chama de sinapse. Ela pode ser química, né? Quando é utilizado um neurotransmissor, e ela pode ser elétrica quando usa estímulos elétricos, né? Então, essa daí foi uma questão bem tranquila que eu acho que não teve erro. Gente, alguma dúvida sobre a prova? Não. Então, vamos lá. Então, Ô, professora, fala, Leandro. tem uma aluna que tá querendo entrar e não tá conseguindo entrar. Aí vocês têm que passar o link para ela, gente. Todo mundo que está entrando aqui, eu estou aceitando. Eu já passei o link, só que ela não tá conseguindo porque tem que esperar você aceitar. Não, mas não tem ninguém aqui para me aceitar, gente. Já está todo mundo aqui. Ela não entrou, não. Quem que é a aluna? A Marileide. Não está aqui, não. Ó, não tem ninguém para me aceitar aqui. Por isso que às vezes eu paro e venho aqui do lado para aceitar. Não tem ninguém. Pede para ela entrar e sair de novo, Ok. tá? Vamos lá. Então, gente, hoje a gente vai começar a falar. Gente, algumas informações importantes, né? A gente está com uma previsão de volta às aulas presenciais. Não tem nada certo, e tal. E aí, as práticas vão ser dadas, tá? Então, vocês vão ver, muitos professores, a nossa aula de tempo ao vivo vai diminuir um pouco, tá? Por quê? Porque são aulas que, teoricamente, a gente vai ter na prática, tá? Então, e essas práticas vão ser repostas em algum momento, de alguma forma, tá? Então, nossa disciplina, ela tem uma carga horária bem prática, né? Que seria a gente estar lá no anatômico, no laboratório, e, infelizmente, a gente não está podendo agora. Então, as aulas vão ser, até para a gente não acabar o conteúdo, né? E depois não ter o que falar, se caso isso se propague. Mas vocês vão perceber que a gente vai diminuir um pouco o tempo de aula, mas porque essas práticas vão ser dadas em qualquer momento, assim que volte, a gente vai ter um intensivão lá no laboratório, né? Nas peças em si. Outra coisa, então a gente vai falar, a gente vai começar a falar hoje de anatomia de coração, né? Hoje a gente terminamos neuro, né? E agora nós vamos nessa unidade 3 e 4 falar sobre sistema cardiorrespiratório, tá? Então a gente vai falar de sangue, então hoje a gente vai falar muito de anatomia, tá? Mas não se preocupem com isso no momento. Ah lá, agora ela apareceu. Ela apareceu e saiu. Aí, então, a gente vai falar sobre coração e vamos falar muito de anatomia, tá? Mas vocês não se preocupem, porque é lógico, eu gosto muito, tem pessoas que gostam de aprender assim, eu gosto muito de ver atlas, vocês têm um material riquíssimo que está na biblioteca de vocês, que é um jogo, é uma brincadeira lá de um corpo humano, né, que vocês podem montar, mexer. Eu vou me informar mais sobre esse programa para indicar para vocês, que vocês podem brincar em casa, fazer mesmo, né, usar esse tempo também para aprender. Mas a gente vai ver isso nas peças e fica muito mais ilustrativo a gente olhar. Lá a gente tem peças sintéticas e tem peças, né, molhadas, que a gente chama, que são os cadáveres em si. Então a gente vai ver isso depois lá na peça, tá? Então, vamos lá. Então, para começar, eu tenho que saber primeiro quem é meu sangue, né? O que que tem no meu sangue, né? Então, o meu sangue é constituído pelos glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e as plaquetas, tá? Meus glóbulos vermelhos são as minhas hemácias ou eritrócitos.
E os glóbulos brancos, que são aquelas minhas células de defesa, são os leucócitos, tá? E temos também as plaquetas que estão relacionadas ao processo de coagulação. Então, ó, eu tenho a parte que eu chamo, né, a parte líquida do sangue, que a gente chama de plasma, né, que está em cima na figurinha, que corresponde a 55%, e tem os elementos figurados do sangue que nós conhecemos como as plaquetas, os leucócitos e os eritrócitos, tá? Que são as células propriamente ditas. Tá? E aí eu tenho 45%, que está mais ao fundo, porque é o quê? A parte sólida, entre aspas, do sangue, e a parte líquida é o plasma. E no plasma tem vários tipos de proteínas, sais minerais, tá? São elementos que eu preciso ali à disposição para o meu organismo funcionar. Mas ele é constituído ali, ó, de 90, acima de 90% de água, tá? Então, a parte líquida é o plasma e a parte sólida, entre aspas, são os eritrócitos, as hemácias, células vermelhas, os leucócitos, células brancas, e as plaquetas, que são relacionadas ao processo de coagulação. Ali, ó, só para curiosidade de vocês, ó, eu tenho os componentes, né? A água, que é o nosso solvente natural, né? Eu tenho algumas proteínas, né? Albumina, globina, fibrinogênio, que são proteínas que vão participar do processo de coagulação sanguínea e defesa imunológica. Tá? Eu tenho íons, né? Cálcio, sódio, né? Sais minerais, glicose, eu tenho lipídios, aminoácidos, eu tenho várias coisas ali que ficam, né, circulante ali caso eu precise, tá? Então eu tenho, né, ali as porcentagens, as hemácias, né, que vão fazer a função dos eritrócitos, hemácias, que é a mesma coisa, sinônimo, é o transporte de oxigênio, né? Então, de importante eu tenho que entender o quê? Que as minhas hemácias, elas vão carrear dentro dela, numa proteína chamada hemoglobina, 4 moléculas de oxigênio. Então, a função dos meus glóbulos vermelhos, das minhas hemácias, é o transporte de oxigênio, tá? E aí eu tenho, ó, leucócito, neutrófilo, linfócito, monócito, não preciso decorar isso, gente. Essa parte aí são as minhas células brancas, tá? São os meus leucócitos, mas são leucócitos de classes diferentes, tá? Então, cada um deles aí vai agir num agente diferente. Por exemplo, ó, o neutrófilo. O neutrófilo é um leucócito, né? Que hoje que ele é responsável pelas infecções bacterianas. Então, eu tenho um leucócito, uma célula de defesa específica para quando eu tenho uma infecção bacteriana. O eosinófilo, por exemplo, ele é responsável por infecções por parasita, né? Parasita, vermes, protozoários, né? E algumas doenças relacionadas à alergia, tá? Então, cada um no seu quadrado, cada um vai trabalhar para algum tipo de agressão que tiver acontecendo no meu organismo, tá? E as plaquetas estão ligadas à coagulação sanguínea, que a gente vai falar daqui a pouco. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho minha célula branca, né, que são os leucócitos, e os eritrócitos, né, que as hemácias, olha, ela é côncava, tá vendo? Ela é exatamente desse formatinho aqui, e responsável por carregar o oxigênio, transporte de oxigênio. Aí eu tenho funções no meu sangue, né?
a função do meu sangue no organismo são basicamente 4, né? Primeiro, e mais importante, é o transporte de oxigênio, né? O que eu falei, transportar as quatro moléculas de oxigênio. Então, ele faz, esse é o primeiro, é o mais importante. Mas ele também transporta, ó, nutrientes e substâncias para todas as células, através de quem? Do plasma, né? Daquelas proteínas que ficam ali à disposição para cumprir os meus papéis biológicos. E eu tenho a defesa, né? Quem vai fazer a defesa são os leucócitos e a coagulação, né? Que é no caso de hemorragia, eu tenho o processo de coagulação. Então, são 4 funções. Isso aí, gente, com certeza vai aparecer em algum lugar da vida de nós aí. Preste bem atenção. Então, a função do sangue é o quê? Transportar pelo plasma íons, proteínas, substâncias, sais minerais, um monte de coisinha que fica ali para exercer função no meu organismo. A outra, e a mais importante, transportar oxigênio. Ai, meu Deus. Transportar oxigênio. Fazer troca gasosa, né? Daqui a pouco a gente vai ver o que é troca gasosa. Porque eu vou lá, forneço o oxigênio e transformo em dióxido de carbono para eliminação, tá? Mas o transporte de oxigênio. 4 moléculas de oxigênio. E aonde vão esses oxigênios? Lá dentro da minha hemácia, numa proteína chamada hemoglobina. A defesa do meu organismo, né, meu sistema imunológico, é feito por quê? Pelas minhas células brancas, chamada o quê? Leucócitos. E as minhas plaquetas, que vão participar do processo de coagulação. Lembrando, gente, que plaquetas eu posso chamar também, encontrar na literatura, que é o mais correto, chamada de trombócitos, tá? Então, plaquetas também tem outro nome chamada trombócitos. E aqui, gente, só para vocês entenderem um pouco sobre o que é o sistema ABO, que a gente chama, né? Que é o sistema que a gente tem nossa tipagem sanguínea, tá? E isso era uma das nossas práticas lá para a gente fazer. E acontece que eu tenho o único antígeno, lembra que eu falei para vocês? Antígeno é tudo que é ruim. Anticorpo é o que eu produzo para englobar aquele antígeno, né? E debelar ele do meu organismo. Então, um vírus é um antígeno, uma bactéria é um antígeno, né? Várias coisas pode ser agressivo para o meu organismo, que a gente chama de antígeno. Mas eu tenho o único antígeno natural, tá? O único antígeno natural que está aí na figurinha ao lado, ó, que vem na superfície das minhas hemácias, tá? E esse antígeno natural, o meu corpo ele não vai rejeitar, tá? Que é o antígeno A ou o antígeno B, tá? Ou eu posso nascer com 2 antígenos na minha célula, ali a figurinha embaixo, porque tá tampando, né? Mas depois vocês olhem com calma. E aí eu tenho 2 antígenos na minha superfície da hemácia, chamado AB, né? Eu tenho o A e eu tenho o B. Ou eu não tenho antígeno nenhum, que é chamado O, que na verdade, se a gente fosse levar ferro e fogo, antigamente a gente falava o quê? É o 0. 0 corresponde ao O. Que 0 eu não tenho antígeno nenhum, tá? Então eu tenho um antígeno natural, que vem na superfície das minhas hemácias. Eu tenho o antígeno A, eu posso ter o antígeno B, eu posso nascer com os 2 antígenos A e B e posso nascer com antígeno nenhum, que é o antígeno 0, tá?
É mais ou menos assim que funciona. Então, o antígeno natural que eu tenho, ele vem na superfície da minha hemácia, tá? E aí eu tenho o antígeno D, que foi padronizado, né, que foi testado em macacos e tal, que aí a gente tem o fator RH, que a gente chama de positivo e negativo, tá? E aí a situação do livro de vocês é a situação da eritroblastose fetal, né? Que quando eu tenho a mistura geralmente na segunda gravidez da mulher, na segunda ou na terceira, ela pode vir, né? Quando ela vem com RH negativo e o parceiro com RH positivo ou vice-versa. E aí pode ter uma expressão antigênica que não é compatível. Mas hoje em dia a gente já tem injeções que a mulher toma no parto para não ter essa rejeição e aí consegue um bom resultado, tá? Mas a gente vai voltar a falar de sistema RH, tá? RH, então a gente tem aqui, já que, então a gente, de tipagem sanguínea, a gente tem o antígeno de superfície natural, que é A, antígeno superfície B, antígeno AB na superfície da minha hemácia e quando eu não tenho nenhum antígeno, antígeno zero. Ai, travou. Ah, peraí. Isso. Aconteceu alguma coisa aí? E aí a gente tem um processo chamado de processo de coagulação. Quem vai fazer o processo de coagulação são as plaquetas, né? Ou também chamadas de trombócitos, tá? Então, quando há liberação de células, quando a finalidade de realizar o tamponamento no local onde aconteceu hemorragia, tá? Isso é um processo, gente, fisiológico, tá? A gente pode ter fluxo sanguíneo se a gente não tivesse esse processo de tamponamento, né, de coagulação. O que ia acontecer? Qualquer coisinha que a gente tivesse, qualquer feridinha, qualquer tipo de problema nos nossos vasos, artérias e capilares, a gente ia ter colapso, ia morrer, né? Porque iam formar esses trombos que a gente chama. Tá? Então, isso é um processo que a gente chama, é um processo que dá uma aula, porque é um processo que ele vai, é cascata de coagulação, ele ativa várias proteínas, tal, para ao final chegar às fibrinas, que é essa redinha aí, tá vendo na foto? Chegar essa redinha aí que a gente chama de fibrina, né? Como se fosse aquela rede de pescador, e ela faz o quê? Ó, o tamponamento para estancar aquele sangue, aquela hemorragia do local, tá? Então, esse processo de coagulação as células liberadas são as plaquetas, as hemácias e as fibrinas, que vão rapidamente por essa proteína fibrina, que vai ser ativada por várias, né, reações, ao final vai produzir essa fibrina, essa rede, ela chega no local onde tem aquela hemorragia ou aquele trombo e vai lá, ó, em cima e vai estancar essa hemorragia, tá? Isso quem vai mandar, entre aspas, as células chamadas plaquetas. Então, a plaqueta, ela trabalha com isso aqui, com coagulação sanguínea. Tá vendo, ó, um vaso normal, a primeira figura, né?
E aí eu tenho uma lesão no vaso sanguíneo, isso é um processo, às vezes, micro, né? Que isso é fisiológico, a gente está fazendo isso o tempo todo no nosso organismo, né? Para poder fazer esses sistemas que a gente tem, que a gente chama de sistema de reparo. Então, eu tenho uma lesão no vaso, né? As plaquetas são ativadas, ó. Aí vão lá para o local do trombo, faz-se a cascata toda de ativação das proteínas, até essa proteína fibrina vir aqui, ó, e estancar aquele sangramento, tá? Isso é o processo de coagulação. E aí, o caso de vocês lá do livro, ele fala sobre a hemofilia, né? Deficiência do fator 8 de coagulação no sangue. E hemofilia tipo B do fator 9. O que acontece com isso? Quando eu falei para vocês que a coagulação tem cascatas, tá? Que vão de 1 a 12. Né? Isso de 1 a 12, número romanos, vão ser reações para a formação lá no final de quem? Da fibrina que eu quero para fazer a coagulação. O que acontece? Se eu tenho aí essa doença chamada hemofilia, que eu vou ter problema onde? Na coagulação sanguínea. Por quê? Eu vou ter problema na ativação desses fatores aqui, que vão estar lá no meio da cadeia. Então, eu tenho um tipo de hemofilia que a gente classifica como A, e eu tenho hemofilia que eu classifico como B. Então, se eu tenho a deficiência lá no meu fator 8, aquela cascata ela vai parar ali. E automaticamente ela não vai fazer o quê? O processo de liberação de proteínas, como a fibrina, para ir lá e fazer estancar aquele sangue, tá? Então, a hemofilia é uma quebra desse fator aqui. Eu tenho uma deficiência, isso é geneticamente, eu tenho uma deficiência desse fator, e aí o que acontece? Eu não ativo totalmente a minha cascata de coagulação. Os sangramentos são iguais nos dois tipos, porém, a gravidade depende da quantidade do fator presente no plasma. Eu posso ter o cessamento, assim, não produzir nada, tá? Ou produzir muito pouco. Então, isso depende de como, né, o hemofílico se comporta, né, de quantidade desse fator para poder ativar a cascata de coagulação. E aí eu tenho problemas sérios, né? Porque aí eu não vou ter esse processo que eu mostrei para vocês há pouco, que é fisiológico, de conter pequenas hemorragias que possam acontecer naturalmente no nosso corpo. Ou também, né, na parte externa, né? Posso acontecer um trauma, posso acontecer um acidente, e isso eu tenho que dar conta também pelo sistema de coagulação. Sistema linfático, né? O sistema linfático vai andar ali juntinho, que é o nosso sistema de defesa. Ele vai andar juntinho ali com o meu sistema sanguíneo, é o meu sistema imunológico, tá? Então, é constituído por um líquido chamado linfa, né? Vai auxiliar a circulação dos líquidos corporais. Defesa, principal função é defesa dos organismos contra os agentes causadores de doença, né? O sistema linfático, a gente vai desvendar ele mais agora para frente, ele é que vai defender o nosso corpo realmente com células específicas, né? Com órgãos linfáticos primários e secundários, que a gente vai ver já já, que vão ajudar o meu corpo, né, a se defender de tudo quanto é agente. Então, gente, o sistema, vocês vão ter uma disciplina chamada Sistema Hematológico e Imunológico, tá? Inclusive, que é uma das disciplinas que eu adoro, que vai falar do sangue, né? Isso aqui é uma introdução, mas vocês vão ter uma disciplina só disso, se não estiverem fazendo esse semestre. Talvez semestre que vem, que vai falar só de sistema imunológico. Então, o sistema imunológico é um sistema
que é o soldadinho de chumbo mesmo, sabe? Vai todo mundo para aquele local, vai muito tipo de célula diferente, até eu chegar no último estágio, que é a formação do anticorpo, né? O anticorpo é a última coisa que eu produzo. Não pense que tudo que chegue assim, entrou, vamos supor, eu tive o contato com o vírus, né? O coronavírus, por exemplo. Tive contato com o coronavírus. Né? Eu tenho, primeiro, várias barreiras, né, para esse coronavírus não conseguir penetrar no meu organismo. Quais são elas? Meu nariz, minha mucosa nasal, minhas amígdalas, né? Minhas amígdalas, né? Linfóide. Então, assim, várias coisas para que ele não consiga entrar. Se ele conseguir entrar, ainda do ruim de tudo, nós temos o quê? Um exército de células que vão começar a combater, que a gente chama de imunidade inata, né? Que vão começar células para aquele local para tentar debelar aquele vírus. Depois eu tenho outro processo que o vírus começa a fazer uma inflamação. Eu tenho outros mediadores químicos, né? Prostaglandinas, citocinas, que vão para aquele local, elementos químicos para poder debelar aquele vírus. Aí, por fim, se eu não conseguir dessa maneira, aí os linfócitos B vão se plasmócito, formar um anticorpo específico para debelar aquele vírus, tá? Então, é mais ou menos assim que funciona. Por isso que a produção de anticorpo, né, ela não é imediata, né? Por isso que, assim, acontecem os sintomas, né? Eu demoro mais ou menos de 7 a 10 dias para produzir anticorpo, que é a minha última opção do meu sistema imunológico, tá? De grosso modo, é mais ou menos assim que funciona. E também a drenagem de excessos de líquidos intersticiais, que ficam entre as células, e condução por células de me enviar respostas imunes, que é mais ou menos isso que eu falei para vocês. Vai muita célula para lá, de todos os tipos de leucócitos, para tentar debelar esse agente que entrou indesejável, esse antígeno. Então, antígeno, gente, é tudo que é ruim, exceto o antígeno. O único antígeno que a gente tem bom é o antígeno natural que a gente tem do sistema ABO, tá? Que é aquele antígeno que está presente na superfície da minha hemácia, né? Ou eritrócito. Aí aqui, ó, o sistema linfático. Isso aqui são tudo sistemas de defesa nosso, tá? Então eu tenho, ó, o timo, que é uma glândula que vai produzir os leucócitos, tá? E linfócitos. A medula óssea, que vai produzir tudo, né? Glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e as plaquetas, tá? Eu tenho o baço. O baço, ele faz um processo chamado hemocatarese. Ele vai destruir essas hemácias defeituosas, ou as hemácias que já cumpriram a vida dela de 120 dias, tá? Então, lá no baço, o que acontece? Eu faço a degradação, né, natural, a morte programada da célula, que a gente chama de apoptose. Retiro, eu brinco com os meus alunos quando eu falo de anemia, que você tem que querer muito ter anemia ferropriva, né? Que é a falta de ferro pela dieta, né? É a mais comum e, ao mesmo tempo, você tem que tentar muito fazer isso. Por quê? A hemocatarese nada mais é do que eu vou matar a minha hemácia programadinha, tem aquele ferro que está dentro da hemácia, que está na minha proteína hemoglobina, eu faço o quê? A retirada daquele ferro e armazeno, porque o ferro é um produto tóxico, né? E é um produto que, caso eu não tenha esse fenômeno de hemocatarese, eu posso fazer o quê? Guardar aquele ferro aqui, lá no baço, e na produção de novas hemácias e a falta da ingestão do ferro, eu consiga fornecer para a produção de novas hemácias, tá?
O apêndice, né, que todo mundo fala, nossa, apêndice serve para quê? Para inflamar, para dar apendicite, tal. O apêndice, ele fica lá no final do intestino grosso. O intestino grosso, ele tem aquela camadinha, não sei se eu coloquei foto ali, mas depois vocês procurem, né, onde fica o apêndice. O apêndice, ele fica lá no final do intestino grosso. E no intestino grosso é o quê? É tudo que não presta. É onde eu estou fazendo a formação do bolo fecal para ser eliminado. Então, é um local de extrema contaminação. Então, por que eu tenho esse órgão linfóide ali? Não é para inflamar, é para o quê? Jogar células de defesa para eu não ter algum tipo de infecção, de inflamação, tá? Então, esse órgão linfóide ele é responsável por quê? Pela produção de células de defesa e envio para o meu intestino grosso, tá? Aí temos a placa de Peyer, que tem folículos linfáticos, a gente vai falar daqui a pouco que junto com os linfonodos, que está na região abdominal, também a proteção. O que mais que eu não falei? Os vasos linfáticos, mas agora a gente vai falar dos linfonodos, né? Então, isso aqui que é uma estrutura. Eu gosto muito de uma foto que tem de corpo inteiro. Nós temos milhares desses linfonodos, né? Então, eu tenho os linfonodos axilares, eu tenho os inguinais, eu tenho o cervical, eu tenho vários redes que a gente chama de estruturas como essa aí, tá? Ele parece um grãozinho de feijão e ele funciona, né, fazendo um filtro, né? Então, dentro dele, ó, ele vai fazendo o quê? Um filtro, né, como é uma rede ligadinha, né, do sistema linfático, ele vai fazendo um filtro ali e não deixando passar aquilo que realmente seja um antígeno para nós, que seja alguma coisa que seja ruim para o meu organismo, tá? Então, ele faz parte do sistema de defesa e produz alguns tipos especializados de anticorpos, tá? Mas ele é uma rede, né? Tanto, gente, quando eu tenho algum processo inflamatório, por exemplo, a gente percebe ínguas, né? Ínguas nada mais são do que essas estruturas aí inflamadas, né? Então, eles começam a dar os primeiros sinais que não tem alguma coisa diferente ali, algum processo inflamatório, infeccioso, e ele começa a inflamar. Aí eu tenho aquelas famosas ínguas, né? Que eu posso ter no pescoço, que eu posso ter atrás da orelha, que eu posso ter nas axilas, embaixo da axila, que é bem comum. Eu posso ter na região inguinal, né? Dependendo da área que está sendo afetada por aquele agente, né? Aquele agente nocivo para o meu organismo, tá? Então, uma das primeiras coisas de defesa que aparecem como sinal que eu estou com algum processo infeccioso ou inflamatório. E aí vamos conhecer um pouquinho da nossa anatomia do coração. Já entendi o que tem no meu sangue, já entendi que meu sangue tem plasma, que é a parte líquida, já entendi que eu tenho as células vermelhas, células brancas e minhas plaquetas, que também podem ser chamados de elementos figurados do sangue, tá? Que mais? Que as plaquetas são responsáveis pelo processo de coagulação, que o sangue é responsável pela oxigenação, né, o transporte de oxigênio, e o plasma, ele está ali com substância, né, corresponde à parte líquida, com acima de 90% de água, mas também tem sais minerais, algumas proteínas que eu preciso para minha manutenção orgânica. E aí aqui eu tenho o meu coraçãozinho. Então, ó, primeira coisa que eu tenho que entender, que eu tenho tipos de músculos diferentes, tá? Então, eu tenho músculo esquelético,
Eu tenho músculo liso e eu tenho músculo cardíaco, tá? Então, eu tenho esses 3 tipos de músculos, né? E aí, vocês podem notar que a forma é diferente, tá? Porque eles vão se agrupar de formas diferentes. Então, o músculo esquelético está relacionado sempre aos músculos dos meus membros, né? Músculos de movimento. O músculo liso eu tenho aonde? Dentro dos meus órgãos, por exemplo, né? São músculos que estão lá nas minhas paredes internas dos meus órgãos. E o músculo cardíaco, que a gente vai conhecer daqui a pouco, né? São músculos especializados que vão atuar no coração. Falando um pouquinho de sistema cardiovascular, ó, primeiro sistema que começa a funcionar no embrião, tá? E também vai ser um dos últimos a estar maduro para esse feto, né? Essa criança no final nascer. Aparece na metade da 3ª semana e o coração começa a funcionar no 21º dia, tá? Isso aqui é embriologicamente falando. Embriologicamente é dentro da barriguinha da mãe. Deriva-se de um tecido chamado mesoderma, tá? Embriologia. Anatomia do coração, ó. Tamanho dele, aproximadamente 12 centímetros de comprimento, 9 centímetros de largura, 6 centímetros de espessura, peso, 300 gramas relativamente no homem, 250 gramas das mulheres. Lembrando que isso é uma estimativa, tá? E são estudos estimativas. Não quer dizer que um coração da mulher pode estar 253 gramas, entendeu? É o valor aproximado da anatomia de um coração. E lá vocês vão ver, né? No nosso laboratório a gente tem essas peças lá e aí vocês podem ver, pode pesar. A gente tem como ver isso lá no laboratório, na mão, assim. Localização do coração, tá? Mais para a parte peitoral esquerda. E aí agora a gente vai começar a entender como funciona essas estruturas anatômicas, né? Primeiro, eu tenho 3 estruturas do coração, vamos macro. Eu tenho o pericárdio, eu tenho o miocárdio e eu tenho o endocárdio. São as 3 primeiras estruturas musculares que a gente vai conhecer, tá? Então, ó, o pericárdio, ó, é a camada mais externa dele, né? Ele envolve o coração, tá? Essa camada que envolve o coração, limita a posição do coração na parede cardíaca, né? Ele que vai dar a posição, né? A estrutura dele. Envolve, protege, possibilita a liberdade do coração para movimentar-se suficientemente de forma vigorosa e rápida. É como se fosse um músculo mais externo lá, né? Que vai delimitar o coração e fazer ele expandir, né? De acordo com a contração. Movimentação da contração do coração, né? Lembrando que o coração ele vai fazer a contração, né, para o bombeamento de sangue, que a gente vai ver daqui a pouco. O miocárdio, né? Olha lá, é um músculo que interno do coração. É um músculo que vai estar lá dentro, daqui a pouco a gente vai ver dos átrios e ventrículos, que tá aqui são essas estruturas azulzinho e rosa, tá? Dos átrios e ventrículos que vão estar fazendo o quê? A contração muscular para fazer o quê? O bombeamento do sangue, tá? Tanto do sangue que chega quanto do sangue que vai sair, tá?
Então, é o tecido muscular cardíaco, massa principal do coração, tá vendo? Ó, ele é toda essa massa aqui do coração. Repare que o ventrículo ele é mais espesso com esse músculo e os átrios que ficam em cima são menos, tá? Mas aqui de importante é o músculo contrátil responsável pelo bombeamento de sangue. E o endocárdio é uma camada mais interna, que é a camada de proteção, tá? Mais interna de tecido conjuntivo, que é um tecido mais rígido ali do coração, tá? Endo dentro, miocárdio meio, pericárdio externo, tá? Então é assim que funciona. O pericárdio está envolto, miocárdio está dentro e tá na parede dos átrios e ventrículos e mais dentro das cavidades átrio e ventrículo eu tenho o endocárdio. E aí, ó, vamos começar a conhecer a estrutura do coração. Eu tenho lá duas câmaras superiores ali na figurinha. Átrio direito, azulzinho, e átrio esquerdo, tá? E eu tenho embaixo duas câmaras inferiores, chamada ventrículos. Então, eu tenho ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Então, meu coração, a primeira divisão dele que eu vou ter são de 4 câmaras. 2 superiores, átrio, 2 inferiores, ventrículos. Olha lá ó, como funciona. Então, eu tenho átrio direito, eu tenho átrio esquerdo, eu tenho ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. É assim que é constituído lá dentro do meu coração. E para me ter essa divisão, ó, eu tenho os septos que vão dividir interarterial, né, entre os átrios, tá vendo? Entre os átrios, não sei se dá para ver. Entre os átrios, né? Átrio ventricular, tá vendo? Esses dois aqui, ó, entra átrio, ventrículo, certo? E interventricular, ó, entre só os ventrículos. Então, embaixo ali, na setinha vermelha grande de baixo, eu tenho o quê? Interventricular, entre os ventrículos. Em cima, né, eu tenho átrio, interatrial, tá vendo? Entre os dois átrios. E eu tenho aqui, ó, átrio ventricular, né, formando dividido, ó, átrio ventricular esquerdo, átrio ventricular direito, separando o átrio do ventrículo, tá? Então, tem essas divisões de septos, que a gente chama. E aí também, ó, mais uma figurinha, ó. Eu tenho aqui, ó, de importante, ó, o átrio, o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo. E aí eu tenho, ó, a veia cava superior, né, na parte de cima, e a veia cava inferior na parte de baixo. Tenho as artérias pulmonares, né, que são essas aí acima não, aqui é onde está o sangue dos pulmões, são as artérias pulmonares. Tenho a aorta, né, que está em cima, daqui a pouco a gente vai ver que ela é dividida também em 3 artérias que vão subir, né, para enviar sangue para cima, né, do corpo e para a parte superior do corpo. E daqui a pouco o fluxo sanguíneo a gente vai discutir isso, é assunto para a próxima aula. Eu gosto muito dessa figura aqui, né, para a gente entender as válvulas, fica bem facinho. Eu costumo colocar esses esquemas assim na prova, que fica bem tranquilo de vocês entenderem. Então, ó, átrio direito, átrio esquerdo no coração, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, tá? Lá em cima eu tenho 4 veias pulmonares, tá? E do outro lado eu tenho a veia cava superior e
inferior. Mas aqui de mais importante que eu quero chamar a atenção agora, que a artéria e veia a gente vai falar quando a gente falar de circulação. A válvula, então existe uma válvula, ou válvula, que ela está entre o átrio direito para o ventrículo direito, tá? Que chama-se quem? Ó, válvula tricúspide, tá? Então, lá se eu perguntar qual é a válvula que vai, que tem o átrio direito passando para o ventrículo direito. Então, do lado direito, eu tenho a válvula tricúspide. No lado esquerdo, eu tenho do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, eu tenho a válvula mitral, tá? Então, essas primeiras coisas que eu tenho que saber. Válvula tricúspide, lado direito, válvula mitral, lado esquerdo. Sempre do átrio direito para o ventrículo direito, do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Tá? Lá embaixo eu tenho as artérias pulmonares, né? Então eu tenho o tronco que eu chamo, né? E depois tem as bifurcações das artérias pulmonares. Cada um vai pro pulmão. E eu tenho a artéria aorta, que quem vai enviar sangue também para a parte lá, ó, de todo o meu corpo, tá? Artéria e veia a gente vai falar daqui a pouco. Gente, vocês podem ver também essa nomenclatura, tá? Átrio ou também aurícula direita, tá? Então, aqui fala, quem estiver anotando, fica bem mais fácil depois para estudar, ó. Eu tenho, então, no meu átrio direito, algumas particularidades, tá? E aí eu tenho quem? A veia cava superior e a veia cava inferior, tá? Isso tudo eu tenho no meu átrio direito. E eu tenho esses dois nós, né? Nó sinoatrial e nó atrioventricular. Não se assustem com os nomes. O que esses nós vão fazer junto com as células chamadas Purkinjes? Elas vão fazer a contração desse músculo, né? A contração elétrica desse músculo. Então, esses nós aqui, principalmente o nó sinoatrial, ele é o nosso marca-passo natural, não tem? Ele que vai enviar impulsos, né? Dentro do átrio direito. Então, de muito importante aqui, a gente tem esse nó sinoatrial, que ele é o nosso marca-passo natural, tá? Então, quando há uma falha desse marca-passo natural, né, que eu vou ter problemas, né, com a contração muscular, tá? Então, é o nó sinoatrial, né, também com colaboração do nó atrioventricular e das fibras Purkinjes, que vão acontecer essas contrações musculares por impulso elétrico, tá? Então, quando há um problema nesse nó sinoatrial, eu vou ter que fazer o quê? Colocar um marca-passo artificial para fazer essa função aqui, caso ele não consiga. Tá? Já no átrio esquerdo, eu tenho as veias pulmonares, as 4 veias pulmonares. Então, ó, eu tenho no átrio esquerdo, veias pulmonares, né? Já guardem isso. No átrio direito, eu tenho que veia? Eu tenho as veias cava, superior e inferior. Então, átrio direito, veia cava. Átrio esquerdo, veias pulmonares, tá? No ventrículo direito e esquerdo, eu vou ter
artérias pulmonares e a artéria aorta, tá? Então, aqui nos ventrículos eu tenho aorta, eu tenho artéria, tá? E nos átrios eu vou ter os vasos. Eu tenho dentro dali dos meus ventrículos duas estruturas chamadas trabéculas e cordas tendíneas, tá? É uma musculatura, tá? Como se diz, é uma musculatura que ela vai fazer o quê? A pressão para o sangue voltar para o bombeamento, tá? Ela é uma estrutura maior e ele precisa fazer com que esses músculos papilares ali mais rígidos façam bombeamento para aquele sangue voltar para ser enviado para o resto do corpo, tá? Então, eu tenho essas cordas tendíneas e trabéculas, que são músculos que estão dentro ali junto com o miocárdio, né? O miocárdio está nessa parte de fora aqui, né, toda, e eu tenho as trabéculas e as cordas, que são estruturas que vão me dar um bombeamento maior de sangue. Lembrando que a espessura do ventrículo é bem maior, né, bem mais profunda do que os átrios. Isso fica mais fácil, gente, a gente visualizar isso na peça. Fiquem tranquilos que essa parte de anatomia a gente vai ver na mão, fica mais fácil. Então, ó, os átrios, né, cavidades ou câmaras, os átrios vão receber o sangue e os ventrículos vão fazer o quê? Ejeção do sangue, mandar para fora, tá? Então, os átrios vão receber, o ventrículo vai fazer lá o seu trabalhinho, ó, tchum, manda para fora. Exatamente por isso que ele tem essa estrutura aqui, ó, bem maior, bem mais rígida, né, para bombear o sangue de volta que veio, tchum, jogar para ser liberado para o resto do corpo, né, para o pulmão de volta e para o resto do corpo. A gente vai falar daqui a pouco de pequena e grande circulação, tá? Então, o átrio vai fazer recepção do sangue e os ventrículos vão, ó, ejetar, bombear para o sangue voltar para os pulmões ou para o resto do corpo. E ali, ó, eu tenho uma diferença um pouquinho, gente, sobre sobre estrutura. Lá no nosso laboratório também tem, para vocês verem na mão diferenciar uma artéria de uma veia, tá? Então, a veia, ela tem a sua parede, né, um pouco mais fina, né, esse azulzinho aí um pouco mais fina. A artéria, ela é mais calibrosa, né, tem uma espessura maior. E os capilares, que são pequenos vasinhos, né, pequenos, bem pequenininhos mesmo, que vão fornecer também oxigênio para os tecidos, né? Por ser pequenininho, assim, artéria e veia não consegue entrar dentro de tecido, de órgão, né? Então, a gente precisa de uma estrutura menorzinha, que a gente chama de capilar, tá? Eles também ligam artérias e veias, né? Eles são estruturas menorzinhas, mas também tem um fundamento de oxigenar os tecidos, né? Estruturas menorzinhas. Aí vamos lá, falando de artéria, veias e capilares, já cada um, né? Então, ó, o sangue arterial é um sangue que ele é rico em O2, o sangue do coração, né? Ele é ejetado pelas artérias para órgãos e outros tecidos e suportam alta pressão. Por que eles suportam alta pressão? Porque eles têm um calibre, né, que a gente chama, uma musculatura ali dentro bem mais espessa do que as veias, né? Então, as artérias, né, vão conduzir o sangue arterial, né, rico em O2, do coração para os órgãos e tecidos, tá? E suportam grande
pressão devido à espessura, né? A espessura do seu interior ali. A veia, ela já vem para o coração, né? Ela já vem para lá para ser purificada, ó, com o CO2, né? Que a gente faz a troca gasosa, né? Transporta o sangue dos órgãos, do tecido para o coração. A gente vai ver o que é pequena e grande circulação já, que vai ficar mais claro. Suas paredes são menores e menos espessas e elásticas do que as artérias. Então, se eu pego lá no laboratório uma artéria e uma veia, eu consigo diferenciar pela espessura da sua câmara por dentro, tá? Eu consigo ver a sua espessura e eu consigo identificar o que é uma artéria e o que é uma veia, quando eu pego para fazer entender como acontece a circulação. Ó, os capilares, ó, são vasos de transição, são bem menorzinhos, né? São bem menores, calibre bem menorzinho, nem se compara, tá? São permeáveis, permitindo a passagem de diversas substâncias. O que acontece? Os capilares, eles são vasinhos, entre aspas, que eles conseguem fazer o quê? Uma penetração maior, para levar substância para diversos tecidos. Eu não tenho uma artéria ou uma veia, né, para fazer essa troca, né, em grandes órgãos, por exemplo, tá? Mas lembrando, gente, que eu tenho artérias e veias de calibres, né, de grandes calibres para outros órgãos, tá? Por exemplo, no fígado. Eu tenho a veia do sistema porto-hepático, tá? Eu tenho outras artérias e veias, não só de transporte para o coração, não. Que a gente aqui está falando de sistema cardiovascular. Ali, ó, fica um pouco difícil da gente entender na peça, né? Porque essa aula geralmente a gente dá no laboratório. E ali eu tenho, ó, no sentido do 1, né, a válvula tricúspide, né, que está entre o átrio e os ventrículos. Eu tenho a válvula bicúspide, né, que a gente não mostrou naquele desenho, que também está entre o átrio e o ventrículo. Eu tenho a mitral, que não dá para ver aí, não tem como ver nessa figura. Nem apontando aqui dá para ver. Não dá. A aórtica, né? A válvula aórtica tá lá no 3, ó, na parte de cima, ali também entre o átrio e o ventrículo esquerdo, e a pulmonar, do lado do pulmonar direito, tá? Essa posição não tá muito boa, não, gente. Eu vou pegar uma foto melhor. E aí eu tenho a pequena, não sei se dá para vocês acompanharem aí pelo desenho, mas a gente vai entender. Eu tenho a pequena circulação, que ela vai fazer o quê? Transportar o sangue do coração até os pulmões, tá? Então, eu tenho uma relação assim, quem estiver anotando, coração, o sangue vai para o pulmão e volta para o coração, tá? Pequenininho, tá? Então, pequena circulação, coração, pulmão, coração, tá? Eu tenho só esse ciclo ali básicozinho. Transporta o sangue do coração até os pulmões, tá? Ao mesmo tempo, transporta sangue do pulmão para o coração, tá? Então, pequena circulação é coração, pulmão, coração. Coração, pulmão, coração. Já a grande circulação conduz, vai haver a condução do sangue do coração para todos os outros órgãos. Então, seria assim, coração,
corpo, coração, tá? Então, a grande circulação, eu vou fazer o quê? O sangue chega no coração, purifico e enviado para o corpo todo, volta para o coração, tá? Então, pequena, por definição, pequena circulação, o sangue, coração, pulmão, coração. Grande circulação, coração, corpo todo, coração novamente, tá? Então, a pequena e grande circulação é mais ou menos isso. É lógico que a gente vai estudar como isso acontece. Tá? Isso aqui é a aula que vem, né? Que a gente vai estudar como a gente faz o ciclo cardíaco, né? Que é isso que eu tô falando para vocês, ó. Como é que eu vou fazer, ó? Ai, peraí, deixa eu brigar aqui. Bateria tá caindo. E aí a gente vai estudar o fluxo de como isso acontece, tá? Ó, a irrigação, né, das artérias coronarianas. Então, a irrigação do coração é feita pelas artérias, as artérias coronarianas, elas vão se ramificar, tá, gente? Então, eu tenho a artéria aorta, as artérias coronárias, que elas vão estar fazendo o quê, ó? Aí em cima, ó, se ramificam e vão o quê? Fazer a irrigação do coração, tá? A nutrição desses músculos todos, que também tem que ser feito, tá? Então, as artérias coronárias são responsáveis, tá vendo, ó? Elas se ramificam por todo o coração e vão fazer irrigação desse sangue para esses músculos, tá? Aqui é aquilo que eu falei para vocês, ó. Isso aqui, ó, o sistema de condução elétrico do nosso coração. Então, para o coração conseguir fazer esses batimentos unificadinhos, direitinho, sístole, diástole, que é o batimento do coração, eu preciso desse sistema aí, ó, tá? Lógico que isso aqui vocês não precisam decorar, mas que eu tenho os feixes de rins, as fibras de Purkinje, que eu falei, tinha falado anteriores, tudo isso acontece. Mas quem manda nisso aqui é o nó sinusal, ou é aquele nó que eu falei para vocês, sinoatrial, tá? Eles têm essas duas nomenclaturas. E ele aqui, que é considerado o nosso marca-passo fisiológico. Então, o que o marca-passo faz? Ele que vai fazer o estímulo elétrico para esse coração funcionar, tá? Por todos esse fluxo aqui que ele vai passando, ele dá um impulso elétrico, tá vendo? E esse impulso elétrico não pode funcionar só no átrio, concorda? Ele vai começar, quem vai dar o stop, o play, quer dizer, vai ser o nó sinoatrial. Aí acompanha. Aí depois quem vai dar o segundo sinal vai ser, ó, no nó atrioventricular, né? O feixe de His, né? Isso vai ser uma propagação, uma condução de impulso elétrico por o coração bater, o coração bombear sangue, tá? Então, existe esse sistema de condução de potencial elétrico para o coração funcionar direitinho para poder fazer a sístole e a diástole, que são os movimentos que eu tenho de contração e bombeamento de sangue, tá? Então, isso eu faço por esses nós, fibras, ramos, mas o nó sinoatrial é o mais importante. E aí que eu tenho um problema aqui, ó, né? Quando eu tenho um problema no nó sinoatrial, por exemplo, eu vou ter que começar a ter os problemas que a gente chama de arritmias, né? Que a gente vai ter anomalias, né? Devido
aquela atividade elétrica do coração que não está sendo feita por aquele sistema que eu mostrei anteriormente, tá? Mas isso acontece geralmente aqui, ó, no nó sino-atrial. Aí, realmente, quando há falha dessa arritmia, por exemplo, gente, a doença de Chagas, né? Que é uma doença por um parasita, né? O parasita, ele tem um tropismo pelo coração. E aí, tropismo é quem? Ele vai pro coração da pessoa. E aí ele começa a parasitar e aumenta esse coração. Ele desfaz, na verdade, ele desfaz o coração de uma tal forma que ele desregula todas as paredes, o coração cresce, o miocárdio fica mais espesso, enfim, ele muda toda a anatomia, digamos assim, do coração, tá? Então, se ele mexe com essa musculatura, a primeira coisa atingida, qual é a sequela mais grave desse paciente para mim? Paciente, primeira coisa que a gente tem que fazer para ele não morrer é fazer a interferência com marca-passo, né? Cirurgicamente com marca-passo. Por quê? Ele destrói todas as estruturas, átrio, ventrículo, direito, esquerdo e etc. E o nó sinoatrial. Então, esses pacientes têm a comorbidade pior que tem é fazer a introdução de um marca-passo, que é a terapia mais grave que eu faço no paciente com doença de Chagas. E aí eu tenho que também vai ser das nossas aulas futuras também. Lógico que a gente não precisa saber ler como profissionais, a gente tem que saber o que é proposta pelo teste. Mas a gente não tem a obrigação de ler, mas a gente tem que saber que existe. Então, vocês podem estar se perguntando, por que eu tenho que saber eletrocardiograma? Isso aí quem vai saber é o cardiologista. Mas eu tenho que saber que a gente faz a medição desses estímulos por um exame, desses estímulos elétricos, eu consigo fazer um exame chamado eletrocardiograma, no qual eu vou medir o quê? Isso aqui, ó. Eu vou medir se isso aqui está funcionando, ó. Se esse sistema de condução elétrica aqui está funcionando. Aí eu tenho como fazer isso por medições de ondas, e aí eu faço isso no aparelho, e é um exame que a gente chama de eletrocardiograma, tá? Então, quando eu recebo um eletrocardiograma, eu quero entender o quê? Se o impulso elétrico que acontece dentro do meu coração, nesse fluxo, está funcionando corretamente. E aí, gente, aquilo que eu falei lá no coisa, fica muito difícil dar aula sem a peça, mas vamos tentar. Ó, lá na horta, né, que eu mostrei numa figura que tinha a horta aqui, esse vermelho, tá? Ela tem esses troncos aqui, tá? Tem uma peça lá bem bonitinha que a gente consegue ver esses troncos aqui, tá vendo? Ela é uma artéria, né? E ela tem o arco que a gente chama de arco aórtico ou arco da aorta, que ele faz se dividir, ó, em tronco braquiocefálico, artéria subclávia direita, carótida comum direita, carótida comum esquerda e subclávia esquerda. Não decorem isso agora. Mas por que eu tenho esse tronco? Esse tronco na aorta? Porque eu quero ejetar sangue para todo o corpo. Então, nada mais justo do que essa aorta, ela tem esse tronco para enviar sangue para o membro superior, né? Para a parte superior, para os braços, para a subclávia, né? Essa parte, região de pescoço, para rosto. Né? Então, eu preciso que essa ramificação vai mandar sangue para a parte que? Superior do meu corpo.
Então, o arco aórtico ou o arco da aorta, ele vai mandar sangue para a parte superior do meu corpo, tá? Pressão arterial, tá? É a pressão que o sangue promove nos vasos sanguíneos, tá? Das artérias. Então, isso depende do que, ó? Volume do sangue, complacência da artéria, né? A mobilidade daquela artéria, pressão de sangue dentro do vaso. A gente vai ter uma aula só de pressão arterial, mas já adianto, pressão arterial, né? Pressão já é a pressão daquele fluxo sanguíneo dentro daquele vaso, tá? Dentro daquela artéria. Então, eu dependo do volume de sangue, de como está aquela artéria por dentro, tá? Como está aquela artéria, se tem algum depósito, a gente vai ver daqui a pouco, tem algum depósito ali de gordura, se tem alguma anomalia naquela artéria, né? E a força que ele faz ali dentro daquele vaso. Então, tudo isso a gente consegue medir para ter um fluxo de pressão normal ou um tipo de pressão alterada. Outra situação lá do livro, embolia, né? Trombose. O que acontece aqui, ó? Uma formação de um trombo, comumente por coagulação. O meu processo de coagulação, ó, isso foi lá dentro de um vaso, dentro de uma artéria, tá vendo? E aí ele, ó, calcifica lá dentro e eu não consegui debelar por um processo de coagulação. Lembrando, gente, que coagulação é um processo fisiológico, volto a falar. Então, toda hora, como a gente está nesse fluxo sanguíneo, toda hora, pode acontecer de formação de trombo, normal, fisiológico, tá? E aí, o que acontece? O meu próprio sistema de coagulação, ele vai lá e debela aquilo. Isso aqui é um caso, né, de um processo de formação do trombo, comumente por falta de um processo de coagulação. Ele coagulou ali dentro e a cascata não foi ativada. E aí esse trombo fica lá dentro, tá? Ele não é digerido, entre aspas, ele não é debelado e aí ele vai se acumular, né, dentro da artéria. Ou também acontece, por exemplo, embolia. Vocês já devem ter ouvido falar, e pode ser que seja uma das perguntas. Em casos que eu tenho, às vezes eu tenho isso aqui e não me interfere, porque não é uma artéria de grande, né? Ou não é a obstrução total, ou não é, por exemplo, ele está fixo ali e ele não impede a passagem, por exemplo. E aí todo mundo fala, né? Vocês já devem ter ouvido, no caso de cirurgia, que às vezes as pessoas morrem, né? Eu tenho um processo anestésico na cirurgia, e aí as pessoas vêm a falecer por embolia, né? E isso geralmente acontece. O que acontece com isso? Os fármacos de anestésicos, eles ficam ali, tal, com muito corpo, e eles têm o potencial de fazer o quê? Retirar, às vezes, sem querer, entre aspas, esse trombo do local que ele estava, ele desprende. E aí sim, ele desprende, anda por outra artéria ou veia, e ele pode se depositar numa artéria importante. E aí eu tenho a morte do paciente, tá? Então, assim, muitos processos ainda que a gente fala são discutidos porque, às vezes, o paciente já tinha, né? O paciente morre 2 dias depois por embolia, e aí aquele alarde, não, foi erro médico, foi isso, foi aquilo, e às vezes não é erro médico, tá? Não é defender os médicos, não, que eu sei que eles erram pra caramba. Mas é que, às vezes, a embolia é um caso fisiológico, tá? O paciente fez uma... Por isso que a gente fala, toda cirurgia, tem que ter preocupação.
Porque isso aqui é um processo que pode acontecer, um processo que eu posso viver a vida inteira com ele, ficou lá, não estava me atrapalhando em nada na minha fisiologia cardiorrespiratória, mas a partir do momento que, devido, por exemplo, um dos motivos, a anestesia, o processo anestésico, esse trombo possa migrar para alguma artéria importante, e aí sim dá obstrução. A aterosclerose já é um pouco diferente, né? Eu tenho o acúmulo de lipídio, né? De placas de gordura, literalmente, né? Que vão ficar lá na parede arterial. E aí ela vai ficando, vai ficando, vai ficando, até chegar um ponto que vai fazer o quê? Formação do trombo ali, né? Não vai haver a passagem de sangue e vai acontecer a obstrução do fluxo sanguíneo. E aí eu tenho, né, um infarto daquele. Eu tenho um infarto daquele órgão. Ricardo, pode silenciar seu microfone, por favor? E aí, aqui, gente, eu tenho um processo de infarto, né? E eu nem vou muito a fundo, porque isso vai ser um dos nossos trabalhos. Mas vamos lá. A obstrução de alguma artéria, né, vai impedir que o sangue chegue, né, até o coração, né, até o músculo cardíaco. E vai sofrer um processo chamado necrose, tá? Necrose é a morte daquele tecido, né? Do tecido cardíaco. O que acontece? Eu tenho uma morte programada de célula, que chama-se apoptose, é aquela que eu falei lá no começo da aula, que o baço vai fazer pelo fenômeno de hemocatarese, e eu tenho o quê? A necrose. O que é a necrose? A necrose é o infarto daquela área do coração. Não chegou sangue, aquela área vai ser necrosada. E o que acontece com o fenômeno de necrose? Quando eu tenho um fenômeno de necrose, essas células vão, por falta de oxigênio, que a gente chama hipóxia, por falta de oxigênio, elas vão fazer o quê? Morrer, tá? Então, por isso que eu tenho aqui, ó, esses marcadores bioquímicos de necrose cardíaca, tá? Do meu miocárdio. Porque quando que eu sei que um paciente está realmente infartado? Quando eu vou lá hoje em laboratório, eu já faço isso, eu doso essas enzimas aí. Porque o que acontece? O fenômeno de necrose, as células vão morrendo, né? Nisso, quando elas vão morrendo, elas rompem a sua membrana plasmática. Nisso, quando ela rompe essa membrana plasmática, elas vão liberar todas essas enzimas aí na circulação. Então, eu doso através de exames bioquímicos essas enzimas aí, tá? Que a gente chama de... A mais comum que a gente chama é CK, né? A CK e a CKMB, que são as desidrogenases láticas, e a CKMB não está aqui. Que é a creatina quinase total e isoenzima, que é a CKMB, tá? Então, a gente dosa isso aqui para poder identificar se houve realmente aquela necrose no coração infartado, tá? Então, quando há a necrose, o que é necrose? A morte daquele tecido, tá? Por quê? Não chegou sangue, não chegou oxigênio. Então, a área infartada é a área necrosada, tá? E aí eu posso medir, né? Eu vou colher esses exames, esses marcadores, né? Por isso que não existe, gente, essa palavra de princípio de infarto, né? Eu acho engraçado. Princípio de infarto não existe. Existe alteração dessas enzimas, existe uma área necrosada muito pequena, quando eu acho pouca quantidade dessas enzimas no meu sangue,
tá? Que depois eu faço os exames, né? O eletrocardiograma, eu faço exame de imagem, tá? Então, o princípio de infarto, a pessoa infartou sim, só que ela lesou muito pouquinho, ela necrosou muito pouquinho, graças a Deus, aquele coração, tá? Por falta de oxigênio. O infarto, aqui, ó, aí algumas coisas que eu falei, infarto agudo do miocárdio, né, sintomas como angina, constrição, emagrecimento, opressão, compressão, dor no estômago, aquilo que a gente sente, né, no momento que está infartando. E aí, infarto, dor no braço esquerdo, né, pela anatomia, né, agora vocês já entendem a anatomia do coração, dispneia, náusea. E aí? Gente, abre o microfone agora. E aí, alguma dúvida para me passar essa atividade para vocês? Pessoal, Beatriz, Caroline, Daia, Ellen, Isaac, Leandro. E aí, gente? Sara, Ricardo, Wesley, Yasmin, Vanessa, fazendo a chamada. Pessoal. Pessoal, o que eu quero que vocês façam já pensando na nossa terminando, eu sei que a gente terminou a B1 agora, tal, mas a gente tem que se programar porque a gente tem agora um semestrinho bem curto, né? O segundo, a B1, né, a oficial 1, é bem mais curto do que a primeira. Então, eu passei essa atividade aí, eu já deixei lá no AVA, que seria para vocês fazerem, podem escolher qualquer uma dessas 13 enfermidades que eu coloquei ali. Eu não sei se vocês têm grupos aí para. Na verdade, eu queria que a gente fizesse, né? Se fosse na programação normal, eu ia fazer o quê? Eu ia dividir a turma inteira e daria essas 13, uma para cada um. Mas não sei como vocês podem se organizar para fazer mais tipos diferentes possível para a gente tentar essas 13 doenças. Mas, enfim. Então, eu queria que vocês, né, pegassem, escolhessem uma dessas doenças, dissertasse sobre o que é essa doença, que são todas doenças relacionadas ao sistema sanguíneo, são doenças relacionadas ao aparelho cardiorrespiratório, tá? Então, isso aqui vai estar tudo ligado e a gente vai falar um pouco sobre elas ao longo da disciplina. Então, a proposta era o seguinte, eu fiz isso em sala de aula e foi muito legal. Aqui tem fisioterapia, nutrição e farmácia. E eu queria que cada um levasse para a sua área. Eu fiz na fisioterapia, por exemplo, né? Eu dei essa disciplina na fisioterapia e eu pedi para escolherem alguma doença dessa e, por exemplo, linkarem para a profissão de vocês, fisioterapeutas, que era o quê? Buscar informações sobre o quê? O papel da fisioterapia, né, em uma dessas doenças, que é a fisioterapia o quê? Respiratória. Entenderam? Já a nutrição, eu nunca peguei, mas a gente pode ver, por exemplo, um paciente infartado, né? Provavelmente ele tem que, provavelmente não, com certeza, o paciente hipertenso. Então, seria legal nutrição, por exemplo, vir trabalhar com hipertensão, com infarto, e ligar o quê? Como eu posso fazer um melhoramento nutricional para um paciente hipertenso ou um paciente que infartou?
E a farmácia procurar o quê? Trabalhar, pode ser também com essas doenças, trabalhar como que eu vou, que tipo de fármaco eu vou utilizar com pacientes com alguma dessas enfermidades. Então, a proposta seria vocês se reunirem, né, fazer um trabalho em que cada curso de vocês levem para a área de vocês. Então, a fisioterapia, quando eu dei essa aula, eles apresentaram videoaula. Foi super legal, porque eles pesquisaram, montaram uma videoaula, e aí a gente fez lá no auditório, e foi super bacana a dinâmica, mas a gente não tem, no momento a gente não tem como fazer isso. Mas quem sabe mais para frente montar uma estrutura de trabalho. Então, eu aconselho que façam assim: escolham uma doença e levem de acordo com essa doença para a profissão de vocês. Como nutricionista, o que eu posso fazer? Como fisioterapeuta, como que eu vou trabalhar com fisioterapia respiratória? E a farmácia, como que eu vou propor? Que tratamento, que tipo de fármaco eu vou utilizar para essas doenças? Tá? Então, eu gostaria que fizessem dessa forma, porque aí vai abranger, né, a realidade de cada profissão por alguma doença cardiorrespiratória. Entenderam? Professora, Oi. a senhora quer que a gente escreva e te mande foto ou te mande um arquivo por e-mail? Não, então a proposta está assim, ó, escolha uma doença e vai fazer uma dissertação sobre a doença. E lá você vai colocar, né, o seu curso, você é nutrição, né? Vai entendendo essa proposta que eu fiz agora. Vai colocar e vai me enviar por enquanto, ainda por e-mail, tá? A gente não tem ainda a data oficial de quando a gente vai voltar, mas por enquanto por e-mail. Aí vai ser aquele mesmo esquema. Aí eu botei a data de entrega aí, ó, eu não estou conseguindo enxergar. 4 de maio. 4 de maio. Já me entreguem lá na semana de 4 de maio, porque não é nada assim muito, não tem nada muito aqui que seja difícil de fazer, né? Façam, pode ser em grupo de até 5 pessoas, né? Façam e me mandem por e-mail, porque aí eu já começo a me organizar para a primeira nota de vocês da formativa 2, que eu tenho que lançar, tá? Então, vamos fazer esse trabalho. Se a gente voltar para a sala de aula, guardem esses grupos e em algum momento a gente vai fazer uma discussão. Eu vou pegar o documento, vai ficar lá guardadinho, mas em algum momento, se a gente voltar para a aula, a gente pode pegar um dia, fazer uma roda e fazer uma explanação desses assuntos, tá? Que é bem legal. Aí seria interessante vocês se organizarem para fazer coisas distintas. É isso que eu queria. Agora, eu não sei se vocês têm um grupo só, se os grupos são divididos, entendeu? Mas, enfim, a proposta é essa e é para ser entregue até o dia 4 por e-mail, por exemplo. Eu já coloquei isso lá no AVA de vocês. Gente, alguma dúvida? Não. Não. Marileide, Natasha. Não. Então, gente, ó, de importância, é lógico que a gente tem que saber anatomia, tá? Mas a anatomia a gente vai recuperar nas práticas, tá? Mais importante hoje que a gente não pode escolher o que é o sangue, né? Qual a composição do sangue, o que é coagulação, como as estruturas básicas do coração, quem é o marca-passo natural que a gente tem. Pequena circulação, que é feita do quê? Pequena circulação, coração, pulmão, coração. Grande circulação, coração, o corpo todo, o organismo todo, e depois volta para o coração, tá? Deixa eu ver aqui o que mais. Essas diferença de uma artéria para veia, o calibre de um, calibre de outra, quem transporta oxigênio, quem transporta CO2,
Como é dividida as cavidades do coração, aqui, de comecinho leve, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, tá? As 4 câmaras do coração. O átrio é responsável por quê? Receber o sangue, o ventrículo aqui, de bombear o sangue para fora. As 3 camadas que eu tenho, né, que vão, camadas que são responsáveis, camadas musculares que são do coração, né, a mais interna, o endocárdio, o miocárdio meio, que é o nosso músculo contrátil, e o pericárdio, que é, ó, todo envolto do meu coração, que é para proteger e envolve o coração. O músculo que eu tenho lá no miocárdio é o músculo cardíaco, né? Sistema linfático, né? Que é os nossos órgãos de defesa, né? Isso aqui tudo está responsável pela nossa defesa do nosso organismo. E é isso. Tipo de hemofilia, né? Que é um problema genético que eu tenho, a falta de um fator, né? Que eu tenho falta de um fator de coagulação, onde eu não vou conseguir ativar a minha cascata de coagulação. Aí eu tenho sérios problemas na relação de quê? De fazer esse tamponamento aqui com uma proteína chamada fibrina. Então, a fibrina que vai fazer essa redinha aqui, ó, redinha lá, ó, para poder conter, né, esse sangramento. Aqui já foi. O fator RH, a gente vai voltar a falar sobre o sistema sanguíneo, o fator RH, o fator. Isso aqui ficou bem claro, né, pessoal? Sobre o nosso único antígeno natural, que é o antígeno, né, A, B ou AB, né, que são são nas minhas superfícies das minhas hemácias, e o zero, que a gente chama, que é conhecido como O, que ele é o zero, não tem antígeno nenhum na sua superfície. Professora, Oi. sobre o fator RH, a senhora vai se aprofundar mais em outra aula, né? Vamos. A gente Ok. vai, o fator RH, a gente vai falar sobre sangue, aí vamos ver, né? Por que um pode tomar sangue de um outro, só pode fazer transfusão do outro, tal. Porque o que acontece? Quando eu tenho, por exemplo, a gente faz esse teste lá no laboratório para vocês entenderem. Quando eu tenho uma transfusão de sangue, né, para um paciente que tenha o antígeno A, por exemplo, né, na sua superfície, se eu dou o antígeno B, né, o que acontece? Essas células vão aglutinar, que a gente chama, tá? O que ela vai aglutinar? Ela vai se perder, ela vai se romper toda aquela célula, porque ele não reconhece aquilo como normal, e aí ele acaba destruindo aquela célula. Isso é um processo que a gente chama de aglutinação. Tá? Então, por isso que eu tenho que ter certinho, né? Quem vai doar para um, quem vai doar para outro, devido a esses antígenos de superfície da hemácia, que é natural, tá? O que eu quero que vocês entendam é que quando a gente fala antígeno, é tudo que é diferente para o nosso corpo, mas nós temos antígenos naturais, e eles são esses, o A, o B, ou o A e o B em uma superfície, tá? E aqui, ó, as funções do sangue, ó. Quem vai fazer, ó, cada um tem uma função. Plasma vai fazer uma coisa, hemácia vai fazer outra coisa, leucócito vai fazer outra coisa, plaqueta vai fazer outra coisa. Então, isso aqui também vai, com certeza, estar por aí, que é de suma importância. Os componentes do sangue, né? Quem são nossas células de defesa, quem são nossas células de transporte de oxigênio e quem são as nossas células que vão fazer o processo de coagulação. Lembrando que plaquetas também se chamam de
trombócitos, hemácias também se chamam de eritrócitos, tá? Não se esqueçam disso. Bom, gente, mais alguma dúvida? Pessoal? Não. Não tem dúvida, gente. Então, vocês podem fazer aquela... Eu botei já no AVA aquela atividade lá. Vocês podem fazer, podem falar aí nos grupos, os colegas, para começar a fazer, para me entregar até semana que vem. Ok. É porque assim, ó, você vê, essa turma tem 58 alunos. Aqui, acho que tem 20 e pouco, né? Não consigo, eu queria fazer uma coisa mais dinâmica, se o pessoal conseguisse entrar, entendeu? Ou pelo menos um representante de cada grupo, para a gente poder fazer uma discussão e deixar gravado. Ia ser bem interessante. Mas fica complicado, porque, né, depende mais de vocês do que de mim. A minha proposta era a gente fazer esse trabalho, por exemplo, e a gente conseguir se organizar que pelo menos um representante do grupo esteja aqui para a gente fazer a discussão, entendeu? Mas seria, eu não sei se é viável, mas vamos pensar em alguma solução. Por enquanto, façam o trabalho e me mandem por e-mail até semana que vem. Eu vou colocar lá no AVA. Quem tiver também qualquer dúvida, gente, por favor, deixa eu falar. Olhem toda a formativa de vocês, tá? Formativa 1, com formativa 2, veja se está com nota, tá? Olhem tudo ali, vê se está tudo bonitinho. Se não tiver, me mandem e-mail. Por quê? Até dia 4 de maio eu posso fazer retificações. Depois de 4 de maio eu não posso mais. Tá? Então, vê lá se tem alguma pendência. Nicole, minha nota não subiu, que estava acontecendo muito, aconteceu esse final de semana, eu lancei nota e alunos não apareceram porque o AVA estava instável, mas hoje já apareceu, graças a Deus. Mas dê uma olhadinha no AVA de vocês, vê se está tudo feito, porque assim, essa semana a gente está terminando um ciclo e iniciando outro, tá? Então, vejam se tudo está em ordem, se vocês já fizeram tudo lá da primeira e segunda unidade, para a gente começar uma nova história daqui para frente, tá? Tentem fazer isso e qualquer problema que tiver, me chama via representante ou me chama pelo e-mail. Tá bom assim? Ok. Certo? Então tá, eu vou parar de gravar. Quem tiver satisfeito pode descansar. Quem não tiver, pode vir aqui, pode ficar aqui para a gente tirar dúvida. Eu vou baixar essa aula e já vou postar lá para quem